O sheik árabe olhou para Marina de cima a baixo e riu com desdém. Você é a tradutora que me enviaram. Ela segurava documentos que poderiam salvar ou arruinar um negócio de milhões de reais. Mas ele não sabia que estava olhando para alguém que falava 6 idiomas fluentemente. Em poucos minutos, aquela jovem brasileira de origem humilde faria algo que deixaria até seus especialistas mais caros em silêncio absoluto. O sheik Abdullah Al-Zahra gesticulou displicentemente para que ela se sentasse em uma poltrona de couro italiano. Ele próprio acomodou-se atrás de uma mesa de mogno maciço, criando uma barreira física que deixava clara a hierarquia entre eles. Então, ele começou, folheando alguns papéis, sem olhar diretamente para ela. Você realmente fala árabe? A pergunta veio carregada de ceticismo. Marina percebeu o tom condescendente, como se ele estivesse testando se uma criança sabia contar até 10. Sim, senhor. Falo árabe clássico e alguns dialetos regionais, respondeu ela, mantendo a voz firme. Abdullah levantou uma sobrancelha claramente surpreso. Onde uma brasileira aprendeu árabe? A pausa antes da palavra brasileira não passou despercebida por Marina. Aprendi sozinha, senhor. Comecei quando tinha 15 anos ajudando minha mãe no trabalho. Sozinha? Ele riu novamente, desta vez mais alto. Imagino. Bem, vamos ver se você consegue ao menos pronunciar meu nome corretamente. Marina respirou fundo e pronunciou o nome completo dele em árabe perfeito, com a entonação e o respeito adequados à posição de um sheik. O sorriso irônico no rosto de Abdullah vacilou por um instante. Interessante, murmurou ele, recompondo-se rapidamente. Mas pronunciar é uma coisa, entender negócios sérios é outra completamente diferente. Marina sentiu o peso do preconceito em cada palavra. Não era apenas sua idade que incomodava o sheik. Era sua origem humilde, suas roupas simples, o fato de ser uma jovem brasileira negra ousando se apresentar como profissional em seu mundo de privilégios. Senhor, ela disse calmamente, eu não estaria aqui se não fosse capaz de realizar o trabalho. Abdullah se recostou na cadeira, estudando-a como um predador observa uma presa. Vamos ver. Meu tradutor oficial cancelou na última hora. Algum problema familiar urgente. Preciso que você revise alguns contratos de investimento. São documentos simples, nada muito complexo. A forma como ele disse simples deixou claro que esperava que ela falhasse. Posso ver os documentos? Marina perguntou, estendendo a mão. Claro, claro. Ele empurrou uma pasta grossa em sua direção. São contratos para aquisição de propriedades aqui em São Paulo. Nada que você não consiga tentar. Marina abriu a pasta e começou a examinar os primeiros documentos. Seus olhos percorreram as linhas em árabe, português e inglês e ela sentiu algo se mexer em seu estômago. Não era nervosismo pelo desafio, era preocupação pelo que estava vendo. Senhor Al-Zahra, ela disse após alguns minutos, levantando os olhos dos papéis. O que foi? Muito difícil para você? O tom debochado estava de volta. Na verdade, senhor, há alguns problemas nestes contratos que precisam ser discutidos. O sheik piscou, claramente não esperando essa resposta. Problemas? Meus assessores jurídicos de Londres revisaram tudo isso. São profissionais com décadas de experiência. Marina sentiu o ar ficar pesado na sala. Era o momento da verdade. Ela podia aceitar passivamente a subestimação ou mostrar do que era realmente capaz. Com todo o respeito, senhor, mas há várias cláusulas aqui que podem ser problemáticas sob a lei brasileira. Posso explicar? Abdullah cruzou os braços, o rosto endurecendo. Explique. Marina respirou fundo. Sabia que estava caminhando em terreno perigoso, mas também sabia que estava certa. Com voz clara e profissional, ela começou a apontar as inconsistências que havia encontrado, traduzindo não apenas as palavras, mas explicando as nuances legais que poderiam comprometer todo o investimento do sheik.
A cada explicação, o ceticismo no rosto de Abdullah dava lugar a algo que ele relutava em admitir: respeito. Esta jovem de origem humilde estava demonstrando um conhecimento que nem seus caros assessores haviam mostrado. Como você sabe disso tudo? Ele perguntou, a arrogância inicial começando a se desfazer como açúcar na chuva. Marina sorriu pela primeira vez desde que havia chegado. Por que, Sr. Alzara? Talento não tem cor, classe social ou endereço. Tem apenas vontade de aprender e determinação para crescer. O silêncio que se seguiu foi o primeiro sinal de que algo fundamental havia mudado naquela sala dourada. O sheik estava começando a perceber que havia julgado um livro pela capa e descobrindo que as páginas continham muito mais sabedoria do que ele jamais imaginara. Abdullah Al-Zahra se levantou da cadeira e caminhou até a janela, as mãos cruzadas nas costas. A vista da cidade de São Paulo se estendia diante dele, mas sua mente estava processando o que acabara de ouvir. Como era possível que uma jovem brasileira de origem simples tivesse identificado problemas que seus caros consultores londrinos haviam perdido? Muito bem, ele disse, virando-se lentamente para Marina. Havia algo diferente em seu tom agora, menos desdém, mas ainda resistência. Você me impressionou com essas observações, mas isso foi apenas o começo. Marina manteve a postura ereta, sentindo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O sheik abriu um cofre embutido na parede e retirou uma pasta de couro marrom, muito mais espessa que a primeira. Quando a colocou sobre a mesa, Marina pôde ver que estava marcada com selos oficiais e lacres de cera. Este, disse Abdullah, com um sorriso que não chegava aos olhos, é o documento realmente importante. Um contrato de parceria para desenvolvimento imobiliário no valor de várias milhões de reais. Meus tradutores especializados de Londres, Paris e Cairo trabalharam juntos por semanas para preparar esta versão. Ele fez uma pausa dramática, observando a reação de Marina. O problema é que encontraram algumas discrepâncias entre as versões em diferentes idiomas. Pequenas diferenças que podem significar a diferença entre lucro e prejuízo, entre sucesso e fracasso total. Marina engoliu seco. Estava começando a entender a dimensão real do que estava sendo pedido. Preciso que você revise tudo. Árabe, português, inglês e francês. E me diga exatamente onde estão os problemas. Mas aqui está o detalhe interessante. Abdullah se inclinou para a frente, apoiando as mãos na mesa. Você tem exatamente 2 horas. Os investidores brasileiros estarão aqui às 4 da tarde para a assinatura final. O relógio na parede marcava 2 da tarde. E se eu não conseguir identificar os problemas? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Então você receberá metade do pagamento combinado pelo tempo gasto, e eu chamarei minha equipe de emergência de tradutores de São Paulo. Eles cobram 10 vezes mais que você, mas pelo menos têm experiência com negócios desta magnitude. A mensagem estava clara. Esta era sua chance de provar seu valor, mas ele ainda duvidava que ela conseguisse. Marina abriu a pasta e se deparou com documentos que pareciam um labirinto de termos técnicos, cláusulas legais complexas e referências culturais específicas. Eram mais de 50 páginas em 4 idiomas diferentes, cada uma exigindo não apenas tradução, mas compreensão profunda das nuances jurídicas e culturais envolvidas. Posso usar meu laptop? Ela perguntou. Claro, há Wi-Fi na suíte. Abdullah se acomodou numa poltrona ao lado, claramente preparando-se para assistir ao que esperava ser sua falha inevitável. Marina abriu seu computador, um modelo antigo, mas que funcionava perfeitamente, e começou a trabalhar. Seus dedos dançavam sobre o teclado enquanto ela alternativamente lia os documentos físicos e fazia anotações digitais. 15 minutos se passaram em silêncio.
Abdullah folheava uma revista, fingindo desinteresse, mas Marina podia sentir seus olhos sobre ela de tempos em tempos. Senhor Alzara, ela disse subitamente. Sim, ele levantou os olhos esperando ouvir uma admissão de derrota. Há um erro muito sério na versão em francês. Terceira. E página cláusula 17. Abdullah franziu a testa. Que tipo de erro? A tradução mudou completamente o significado de uma cláusula sobre distribuição de lucros. Na versão em árabe e português, os investidores brasileiros ficam com 30% dos lucros líquidos. Na versão em francês, está escrito 30% dos lucros brutos. É uma diferença de milhões de reais. O sheik se levantou bruscamente e se aproximou da mesa. Tem certeza disso? Marina apontou para as linhas específicas em cada documento, traduzindo os termos técnicos e explicando as implicações financeiras. Abdullah pegou o telefone e fez uma ligação rápida em árabe, claramente verificando a informação com alguém. Quando desligou, havia surpresa genuína em seus olhos. Você está certa, ele admitiu relutantemente. Meu contador acabou de confirmar. Esse erro teria nos custado uma quantia substancial. Marina assentiu e voltou aos documentos. Há mais alguns problemas. Posso continuar? Continue, Abdullah disse, mas agora sua voz carregava uma nota de respeito que não estava lá antes. Os próximos 90 minutos passaram como um borrão. Marina trabalhou com a concentração de um cirurgião, identificando inconsistências, erros de tradução e cláusulas problemáticas que poderiam ter sabotado todo o negócio. A cada descoberta, ela explicava calmamente o problema e sugeria correções. Abdullah havia parado de fingir desinteresse. Agora ele estava genuinamente impressionado, observando esta jovem, que ele havia subestimado completamente, demonstrar um nível de expertise que rivalizava com seus consultores mais caros. Terminei, Marina anunciou, salvando seu trabalho e se recostando na cadeira. Abdullah olhou para o relógio. Ainda sobram 15 minutos. Eu disse que terminei, não que precisava de mais tempo. Marina sorriu pela primeira vez desde que havia começado o trabalho. O sheik pegou os documentos e começou a revisar as anotações dela. Cada correção estava meticulosamente documentada, cada sugestão fundamentada em conhecimento sólido das leis e culturas envolvidas. Como você aprendeu tudo isso? Ele perguntou, a arrogância inicial completamente ausente de sua voz. Minha mãe trabalhava como auxiliar de limpeza em escritórios, de advocacia quando eu era adolescente. Às vezes eu ia com ela depois da escola e ficava lendo os livros jurídicos enquanto ela trabalhava. Os advogados pensavam que era bonitinho uma menina interessada em direito internacional. Marina fez uma pausa, lembrando daqueles dias. Quando comecei a entender que diferentes idiomas expressam conceitos legais de formas diferentes, percebi que precisava aprender não apenas as línguas, mas como elas funcionam no mundo dos negócios. Então, estudei, muito, todos os dias, por anos. Abdullah ficou em silêncio por um longo momento, absorvendo a história. Aqui estava uma jovem que havia transformado a adversidade em oportunidade, que havia usado sua curiosidade e determinação para se tornar uma especialista em seu campo. Você me salvou de cometer um erro. Muito caro, ele disse finalmente. É para isso que estou aqui, senhor. Naquele momento, a campainha da suíte tocou. Os investidores brasileiros haviam chegado, e o verdadeiro teste de Marina estava apenas começando. A porta se abriu, revelando 2 homens de terno impecável. O primeiro, alto e grisalho, tinha o ar confiante de quem estava acostumado a negociar grandes somas. O segundo, mais jovem, carregava uma pasta de couro e um tablet, claramente o assistente técnico. Sheik Abdullah, o homem mais velho exclamou, em português, com um sotaque paulistano carregado. Pontualidade árabe como sempre. Sou Ricardo Mendes, da Mendes em Associados. Abdullah se levantou para cumprimentá-los,
mas Marina notou que seus olhos hesitaram por um momento ao olhar na direção dela. Era óbvio que ele estava se perguntando como apresentá-la. Ricardo, este é meu consultor linguístico para o projeto, ele disse finalmente, gesticulando vagamente na direção de Marina. Consultor linguístico. Marina quase sorriu. Era uma melhora considerável em relação à criança de algumas horas atrás. Prazer, Ricardo disse educadamente, mas Marina percebeu que ele mal registrou sua presença. Era o tipo de homem que catalogava pessoas instantaneamente, e ela claramente não se encaixava na categoria de importante em sua mente. Então, Ricardo continuou, dirigindo-se exclusivamente ao Sheik, trouxemos os documentos finais para a assinatura. Nossos advogados fizeram uma última revisão ontem à noite. Tudo está perfeito para fecharmos o acordo. Abdullah trocou um olhar rápido com Marina. Ela fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Havia problemas nos documentos que Ricardo aparentemente desconhecia. Antes de assinarmos, Abdullah disse cuidadosamente, gostaria de revisar alguns detalhes técnicos. Claro, claro, Ricardo se acomodou confortavelmente numa poltrona. Mas garanto que está tudo em ordem. Trabalhamos com os melhores escritórios internacionais para garantir que as traduções estivessem impecáveis. Marina sentiu um frio no estômago. Os melhores escritórios internacionais haviam cometido erros que poderiam comprometer todo o negócio. Na verdade, Abdullah disse, minha consultora aqui identificou algumas inconsistências que precisamos esclarecer. Pela primeira vez, Ricardo olhou diretamente para Marina e ela pôde ver a surpresa e irritação mal disfarçadas em seus olhos. Com todo respeito, Sheik, Ricardo disse, forçando um sorriso, mas nossos documentos foram revisados por especialistas em direito internacional. Talvez seja melhor discutirmos os detalhes técnicos apenas entre nós. O tom condescendente era inconfundível. Marina sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Havia enfrentado esse tipo de atitude a vida inteira. Ricardo, Abdullah disse, e havia algo novo em sua voz, uma firmeza que não estava lá antes. Eu sugiro que ouça o que ela tem a dizer. Pode economizar muito dinheiro para ambos. Marina respirou fundo e se levantou, caminhando até a mesa onde estavam os documentos. Senhor Mendes, ela começou, há uma discrepância significativa na cláusula 17 da versão em francês. A tradução altera fundamentalmente os termos da distribuição de lucros. Ricardo riu, um som desagradável e forçado. Jovem, com certeza há algum mal-entendido. Nossos tradutores são certificados internacionalmente. Posso mostrar exatamente onde está o problema? Marina perguntou calmamente. Isso não será necessário. Ricardo começou, mas Abdullah o interrompeu. Mostre, ele disse simplesmente. Marina abriu os documentos lado a lado e começou a explicar. Ela traduziu as cláusulas relevantes do árabe, português e francês, demonstrando como uma palavra mal escolhida na tradução francesa mudava completamente o significado financeiro do acordo. Veja, ela disse, apontando para as linhas específicas. Aqui em português está escrito lucros líquidos, que, em árabe, corresponde a esta expressão, mas na versão em francês foi traduzido como revenus bruts, receitas brutas. É uma diferença de milhões de reais nos cálculos finais. O assistente de Ricardo, que havia permanecido calado até então, se aproximou da mesa e começou a examinar os documentos com atenção crescente. Senhor Mendes, ele sussurrou, ela está certa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo olhava alternadamente para os documentos e para Marina, como se não conseguisse processar o que acabara de acontecer. Como você... Ele começou. Então parou, recompôs-se e tentou novamente. De onde você tirou essa informação? Dos próprios documentos que vocês trouxeram? Marina respondeu simplesmente. Revisei todas as versões em todos os idiomas.
Outras inconsistências também, se quiserem saber. Abdullah se recostou na cadeira, observando a cena com algo que poderia ter sido divertimento, se não fosse pela seriedade da situação financeira. Outras inconsistências? Ricardo perguntou, a voz tensa. Marina passou os próximos 20 minutos detalhando cada problema que havia encontrado. A cada explicação, o rosto de Ricardo ficava mais pálido. Seu assistente tomava notas furiosamente, claramente calculando as implicações financeiras de cada erro. Isso é impossível, Ricardo murmurou quando ela terminou. Como nossos especialistas perderam tudo isso? Às vezes, Marina disse gentilmente, quem está muito próximo de uma situação perde detalhes que alguém de fora consegue ver com clareza. É como tentar ler um livro com o nariz grudado na página. Abdullah assentiu lentamente. Uma perspectiva fresca pode revelar coisas que olhos cansados não conseguem mais enxergar. Ricardo olhou para Marina com uma expressão completamente diferente agora. Onde antes havia desdém, agora havia algo próximo ao respeito. E talvez um toque de vergonha. Quanto tempo você levou para identificar todos esses problemas? Ele perguntou. Cerca de 2 horas, Marina respondeu. 2 horas, Ricardo repetiu, como se não conseguisse acreditar. Nossos especialistas trabalharam semanas nestes documentos. Às vezes a solução não está no tempo investido, mas na abordagem usada, Marina disse diplomaticamente. Abdullah se levantou e caminhou até a janela novamente. Quando se virou, havia determinação em seus olhos. Ricardo, sugiro que vocês corrijam esses documentos antes de prosseguirmos. E sugiro também que contratem minha consultora aqui para revisar qualquer documentação internacional futura. Ela acabou de economizar uma quantia substancial para ambos. Marina sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Pela primeira vez em muito tempo, alguém estava reconhecendo seu valor real, não apesar de sua origem, mas por causa de sua competência. Claro, Ricardo disse, estendendo a mão para Marina. Peço desculpas pela minha atitude inicial. E obrigado, realmente, muito obrigado. Quando ele apertou sua mão, Marina soube que havia cruzado uma linha invisível. Já não era mais a jovem subestimada que havia entrado naquela suíte. Era uma profissional respeitada que havia provado seu valor da única forma que importava, através de resultados. Mas ela também sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Ricardo estava guardando os documentos em sua pasta quando o telefone de Abdullah tocou. O sheik atendeu em árabe. E Marina pôde perceber pela mudança em sua expressão que algo importante estava acontecendo. Sim, eu entendo, ele disse, alternando para o inglês. Quando eles chegam, 1 hora, muito bem. Quando desligou, havia tensão em seus olhos. Problema? Ricardo perguntou, percebendo a mudança no clima da sala. Abdullah passou a mão pela barba, um gesto que Marina já havia aprendido a reconhecer como sinal de preocupação. Meus sócios de Dubai decidiram voar para cá hoje. Querem participar pessoalmente da assinatura final. Estarão aqui em 1 hora. Isso é bom, não é? Ricardo sorriu. Mais investidores significa mais capital. Normalmente sim, Abdullah suspirou, mas eles não falam português. E o inglês deles é limitado. Eles preferem conduzir negócios em árabe ou francês. Marina sentiu algo se mexer em seu estômago. Estava começando a entender para onde isso estava caminhando. Quantos sócios? Ela perguntou. 3. Khalil fala árabe e francês. Samir prefere árabe e um pouco de inglês. Ahmed é tradicionalista. Ele conduz todos os negócios importantes apenas em árabe clássico. Ricardo franziu a testa. Temos tradutores de plantão no escritório, mas para árabe clássico, isso pode ser complicado. Muito complicado, Abdullah concordou. E há outro problema. Eles vão querer revisar tudo. Cada cláusula, cada termo, cada vírgula. É assim que fazem negócios. Pode levar horas. Marina podia ver a tensão crescendo na sala. O que deveria...
Ter sido uma reunião simples de assinatura estava se transformando em uma negociação complexa e multilingüe. Senhorita Marina, Abdullah se virou para ela, e pela primeira vez desde que se conheceram, ela ouviu algo próximo à vulnerabilidade em sua voz. Você disse que fala vários idiomas. Que idiomas exatamente? Marina respirou fundo. Era a hora da verdade. Português nativo, inglês fluente, árabe clássico e dialetos do Golfo Pérsico, francês avançado, espanhol fluente e um pouco de mandarim e alemão. O silêncio. Na sala foi total. Ricardo e seu assistente olharam para ela como se ela tivesse acabado de dizer que sabia voar. Você está dizendo, Abdullah falou lentamente, que pode conduzir uma negociação simultânea entre português, inglês, árabe clássico e francês? Se necessário, sim. Ricardo se aproximou dela. Como uma pessoa aprende tudo isso? Marina sorriu, lembrando de sua trajetória. Quando sua mãe trabalha limpando escritórios internacionais e você passa as tardes ouvindo reuniões em idiomas diferentes, você ou se interessa ou fica louca. Eu escolhi me interessar. Mas árabe clássico é extremamente difícil, Abdullah insistiu. Há nuances culturais, formas específicas de demonstrar respeito. Eu sei, Marina o interrompeu gentilmente. Estudei não apenas a língua, mas a etiqueta de negócios. Sei como me dirigir apropriadamente a um sheik, como mostrar deferência sem soar subserviente, como navegar as complexidades culturais que podem fazer ou quebrar um acordo. Abdullah a estudou intensamente. Por que uma jovem brasileira se daria ao trabalho de aprender essas coisas? Marina hesitou por um momento, então decidiu ser completamente honesta. Porque eu sabia que um dia isso me abriria portas que minha origem jamais abriria. Porque entendi que em um mundo globalizado, ser capaz de construir pontes entre culturas seria minha vantagem competitiva. Ela fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Abdullah. E porque eu sabia que pessoas como o senhor existiam, pessoas que inicialmente me julgariam por minha aparência, mas que eventualmente reconheceriam meu valor se eu fosse boa o suficiente no que faço. Abdullah piscou, claramente atingido pela honestidade brutal de sua resposta. Muito bem, ele disse finalmente, mas há outra complicação. Ahmed, o mais tradicionalista dos meus sócios, tem opiniões muito específicas sobre quem deve participar de negociações importantes. Marina ergueu uma sobrancelha. Que tipo de opiniões? Ele acredita que certas pessoas não deveriam estar presentes durante discussões de negócios sérios. A implicação pairou no ar como uma nuvem escura. Marina sentiu uma familiar pontada de raiva, mas a manteve cuidadosamente controlada. Entendo, ela disse calmamente. E qual é sua opinião, Sheikh Abdullah? A pergunta os pegou de surpresa. Ricardo e seu assistente olharam entre Marina e Abdullah, sentindo a tensão elétrica no ar. Abdullah ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando consigo mesmo. Marina podia ver o conflito em seus olhos, entre suas próprias percepções preconceituosas que estava aprendendo a questionar e a necessidade prática de seus talentos. Minha opinião, ele disse, finalmente, é que preciso desta negociação para dar certo, e você é a pessoa mais qualificada nesta sala para garantir que isso aconteça. Mas, Marina perguntou, percebendo a hesitação, mas Ahmed pode reagir mal à sua presença. Marina assentiu lentamente. Então a pergunta é, o senhor está disposto a defendê-la? Abdullah olhou para ela por um longo momento. Podia ver que estava sendo testado, não apenas profissionalmente, mas moralmente. Você realmente acredita que pode lidar com Ahmed e os outros? Senhor Abdullah, Marina disse. Eu passei a vida inteira lidando com pessoas que acreditavam que eu não pertencia ao lugar onde estava. A diferença é que agora eu tenho as habilidades para provar que eles estão errados. Naquele momento, a campainha da suíte tocou novamente. Desta vez, vozes falando em árabe podiam ser ouvidas do lado de fora.
Abdullah olhou para Marina uma última vez. Muito bem, mas deixe-me lidar com Ahmed primeiro. E lembre-se, naquele mundo, demonstrar respeito é fundamental. Entendido. Marina respondeu endireitando os ombros. A porta se abriu e 3 homens entraram na sala. O primeiro era alto e magro, com uma barba grisalha perfeitamente aparada. O segundo era mais baixo e robusto, usando óculos dourados. O terceiro, que Marina assumiu ser Ahmed, era imponente, com presença que preenchia a sala instantaneamente. Abdullah se aproximou deles e começou a falar em árabe. Marina podia entender cada palavra, mas manteve uma expressão neutra. Então, Ahmed a viu. Seus olhos se estreitaram, e ele disse algo em árabe que fez Ricardo recuar um passo, mesmo sem entender a língua. Marina respirou fundo. O verdadeiro teste estava apenas começando. Ahmed disse algo em árabe que soou como uma rajada de vento do deserto, rápido, cortante e carregado de autoridade. Marina entendeu cada palavra, mas permaneceu imóvel, aguardando que Abdullah respondesse. Ele quer saber quem é você e por que está presente em uma reunião de negócios, Abdullah traduziu. Embora Marina já soubesse exatamente o que havia sido dito. E o que mais ele disse? Marina perguntou calmamente. Abdullah hesitou. Ele expressou surpresa com sua presença. Marina assentiu. Ela havia ouvido as palavras exatas que Ahmed usara. E surpresa era uma tradução muito diplomática. Posso responder diretamente a ele? Ela perguntou. Os 3 sócios se entreolharam. Khalil, o mais alto, disse algo rapidamente em árabe para Ahmed, que respondeu com um gesto impaciente. Ahmed prefere que eu traduza, Abdullah explicou. Claro, Marina disse, mas então fez algo inesperado. Ela se virou para Ahmed e, em árabe clássico perfeito, com a entonação e formalidade adequadas, disse: Com todo o respeito, Sr. Ahmed, sou Marina Santos, especialista em traduções comerciais internacionais. É uma honra estar na presença de homens de negócios tão respeitados. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ahmed piscou várias vezes, claramente chocado. Khalil deixou cair a pasta que carregava. Samir tirou os óculos e os limpou nervosamente. Você fala árabe? Ahmed perguntou, desta vez em inglês hesitante. Sim, senhor. Árabe clássico, dialetos do Golfo e algumas variações do Levante. Marina respondeu, alternando perfeitamente entre árabe e inglês, conforme Ahmed mudava de idioma. Ricardo sussurrou para seu assistente. Ela realmente fala tudo isso? Ahmed se aproximou de Marina, estudando-a intensamente. Onde uma brasileira aprende árabe clássico? Através de muito estudo e dedicação, senhor, e com profundo respeito pela rica cultura árabe. Ahmed trocou um olhar com seus sócios. Então, para surpresa de todos, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Interessante, ele murmurou. Abdullah, você não mencionou que tinha uma tradutora tão preparada. Abdullah pigarreou. Na verdade, eu mesmo descobri isso hoje. Os próximos minutos foram uma dança delicada de apresentações formais. Marina demonstrou não apenas fluência linguística, mas conhecimento das nuances culturais apropriadas para se dirigir a cada um dos sócios. Muito bem, Ahmed disse finalmente, acomodando-se numa poltrona. Vamos aos negócios. Khalil, mostre os documentos que preparamos em Dubai. Khalil abriu uma pasta diferente e espalhou novos documentos sobre a mesa. Marina sentiu o coração acelerar ao perceber que eram contratos completamente diferentes dos que havia revisado earlier. Estes são os termos finais que discutimos. Em Dubai, Khalil explicou em francês. Fizemos algumas modificações que beneficiam todos os envolvidos. Marina olhou rapidamente para Abdullah e viu preocupação em seus olhos. Ele claramente não esperava novos documentos. Posso revisar rapidamente? Abdullah perguntou. Claro, Ahmed assentiu. Mas são apenas ajustes menores, nada substancial.
Marina começou a examinar os documentos enquanto os homens conversavam. Em poucos minutos, ela identificou o problema. Os ajustes menores alteravam fundamentalmente o acordo, transferindo riscos significativos para o lado brasileiro, enquanto concentravam os lucros com os sócios de Dubai. Senhor Abdullah, ela disse discretamente em inglês, precisamos conversar. Ahmed a ouviu. Há algum problema? Marina se encontrou em uma posição impossível. Ela podia ver que os sócios haviam tentado uma manobra inteligente, esperando em que os brasileiros assinassem sem revisão cuidadosa. Mas apontar isso diretamente seria um insulto cultural grave. Senhor Ahmed, ela disse cuidadosamente em árabe, como alguém que admira profundamente a tradição árabe de negócios justos e honoráveis, gostaria de esclarecer alguns detalhes para garantir que todos os envolvidos compreendam perfeitamente os termos. Ahmed ergueu uma sobrancelha. Era uma abordagem inteligente. Ela estava apelando para o orgulho cultural dele, enquanto sutilmente questionava a equidade do acordo. Continue, ele disse. Marina passou os próximos 15 minutos conduzindo uma discussão multilíngue complexa. Ela traduzia não apenas palavras, mas intenções, explicando para cada parte exatamente o que as cláusulas significavam em termos práticos. Então, ela disse finalmente, na página 7, esta cláusula significa que, se o projeto encontrar dificuldades regulatórias, que são comuns no Brasil, os custos adicionais serão inteiramente arcados pelos investidores brasileiros. Ricardo engoliu seco. Isso pode representar milhões em custos não previstos. E na página 12, Marina continuou, os lucros serão distribuídos apenas após a dedução de todas as despesas operacionais, que incluem salários da equipe administrativa de Dubai, viagens, hospedagens e uma taxa de gerenciamento de 15%. Samir se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Estes termos, Marina disse olhando diretamente para Ahmed, embora legalmente válidos, criam um desequilíbrio que pode comprometer a parceria de longo prazo que todos desejamos. Ahmed ficou em silêncio por um longo momento. Marina podia ver que ele estava impressionado não apenas com sua competência linguística, mas com sua habilidade de navegar as complexidades culturais da situação. Você sugere modificações? Ele perguntou finalmente. Sugiro que revisemos alguns pontos para criar um acordo que seja verdadeiramente benéfico para todas as partes, Marina respondeu diplomaticamente. O que se seguiu foi a negociação mais intensa da vida de Marina. Por 2 horas, ela serviu como ponte entre culturas, idiomas e interesses conflitantes. Ela traduzia não apenas palavras, mas conceitos, ajudando cada lado a entender as perspectivas e limitações do outro. Quando finalmente chegaram a um acordo revisado, todos na sala estavam exaustos, exceto Marina, que parecia energizada pela complexidade do desafio. Extraordinário, Ahmed disse, olhando para ela com algo próximo ao respeito. Em 30 anos de negócios internacionais, raramente vi alguém navegar tantas complexidades com tanta elegância. Abdullah assentiu lentamente. Ela nos salvou de um acordo que poderia ter terminado mal para todos. Marina sentiu uma onda de satisfação, mas manteve a humildade. Foi uma honra ajudar a construir uma parceria sólida. Ahmed se levantou e estendeu a mão para ela. Um gesto de respeito que não passou despercebido por ninguém na sala. Senhorita Marina, ele disse, gostaria de contratá-la para revisar todos os nossos futuros acordos internacionais. O momento de reconhecimento havia finalmente chegado, mas Marina sabia que a verdadeira transformação estava apenas começando. Ahmed ainda segurava a mão de Marina quando Abdullah se aproximou deles. Havia algo diferente no olhar do sheik. Agora, uma mistura de admiração, respeito e talvez um toque de vergonha pelo julgamento inicial que havia feito. Marina, Abdullah disse, usando seu nome pela primeira vez sem hesitação.
Preciso lhe pedir desculpas. Os outros homens na sala pararam. Suas conversas paralelas e se voltaram para observar o momento. Quando você chegou hoje, ele continuou, eu vi apenas uma jovem brasileira de origem simples. Não vi a profissional extraordinária que você é. Marina assentiu graciosamente. Todos nós fazemos julgamentos iniciais, Sr. Abdullah. O que importa é estarmos dispostos a mudá-los quando descobrimos a verdade. Khalil se aproximou, carregando uma xícara de café árabe que havia sido servido durante a negociação. Posso fazer uma pergunta pessoal? Ele disse em francês. Claro, Marina respondeu no mesmo idioma. Como você decidiu aprender árabe? É uma escolha incomum para uma jovem brasileira. Marina sorriu, lembrando do início de sua jornada. Quando eu tinha 15 anos, minha mãe começou a trabalhar limpando escritórios de uma empresa de importação que fazia negócios com o Oriente Médio. Eu a acompanhava depois da escola para fazer a lição de casa. Ela fez uma pausa, organizando as memórias. Um dia, ouvi uma discussão acalorada entre um empresário brasileiro e um cliente árabe. Eles estavam claramente se desentendendo, mas o problema não era o negócio, era a comunicação. O tradutor estava perdendo as nuances culturais e ambos os lados estavam ficando frustrados. Ricardo se inclinou para a frente, interessado na história. Percebi naquele momento, Marina continuou, que havia uma necessidade real para pessoas que pudessem não apenas traduzir palavras, mas construir pontes entre culturas. Então comecei a estudar. Sozinha? Samir perguntou incrédulo. No início, sim. Vídeos online, livros da biblioteca, qualquer material que conseguisse encontrar. Depois, quando comecei a trabalhar como freelancer, usei os primeiros pagamentos para fazer cursos mais formais. Abdullah balançou a cabeça lentamente. E nunca desistiu, mesmo quando as pessoas a subestimaram. Especialmente quando me subestimaram. Marina sorriu. Cada vez que alguém duvidava de mim, isso só me motivava a me tornar ainda melhor. Ahmed, que havia permanecido pensativo, falou de repente. Você disse que sua mãe trabalhava limpando escritórios? Sim, senhor. Ela ainda trabalha. É faxineira em um prédio comercial no centro. E ela sabe que você hoje conduziu uma negociação de milhões entre empresários internacionais? Marina riu suavemente. Ela sabe que trabalho com traduções, mas provavelmente não imagina a dimensão. Sempre digo que ajudo pessoas a se entenderem melhor. Essa é uma bela forma de descrever o que você faz, Khalil comentou. Abdullah caminhou até a janela, observando a cidade de São Paulo se estender diante dele. Marina, posso lhe fazer uma proposta? Claro, quero contratá-la como consultora linguística oficial para todos os meus negócios no Brasil. Salário fixo, benefícios e participação nos lucros dos projetos em que trabalhar. Marina sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Qual seria meu papel exato? Revisão de contratos, participação em negociações, desenvolvimento de parcerias internacionais. Essencialmente, você seria minha ponte para o mercado brasileiro. E quando houver reuniões com pessoas que possam questionar minha presença, Abdullah olhou diretamente nos olhos dela. Então eu deixarei claro que você é uma profissional indispensável para minha operação. Qualquer pessoa que tenha problema com isso pode procurar outro parceiro de negócios. Ahmed assentiu aprovadamente. Abdullah está certo. Competência não tem cor, gênero ou origem. Tem apenas resultados. Ricardo, que havia observado toda a troca, se aproximou de Marina. Posso fazer uma contraproposta? Abdullah ergueu uma sobrancelha. Ricardo, não, Ricardo riu. Não vou tentar roubar sua tradutora, mas gostaria de contratá-la também para nossos outros clientes internacionais. Podemos trabalhar juntos nisso. Marina olhou entre os dois homens. Então, para os sócios árabes que assentiam aprovadoramente. Senhores, sou honrada pelas propostas, mas tenho algumas condições. Quais? Abdullah perguntou.
Primeiro, quero continuar trabalhando como freelancer também. Há outros clientes que dependem de mim, pessoas que me deram oportunidades quando ninguém mais dava. Claro, Abdullah concordou. Segundo, quero que parte do meu trabalho inclua mentoria para outros jovens de origem humilde que queiram seguir carreiras em negócios internacionais. Ahmed sorriu. Uma mulher sábia pensa não apenas em si mesma, mas em como pode ajudar outros. E terceiro, Marina continuou, quero respeito desde o primeiro dia. Não quero ter que provar meu valor repetidamente para cada nova pessoa que conhecer. Abdullah estendeu a mão. Você tem minha palavra. Quando ela apertou sua mão, Marina sentiu que estava selando mais do que um acordo de trabalho. Estava consolidando uma transformação, não apenas a sua própria, mas a de todos na sala. Há uma última coisa, Abdullah disse com um sorriso travesso. Ahmed está organizando uma conferência de negócios internacionais em Dubai no próximo mês. Gostaria que você fosse nossa representante oficial. Marina piscou, surpresa. Representante oficial? Você conduziria workshops sobre comunicação intercultural e negociação multilingüe. Seria uma oportunidade de mostrar seus talentos para empresários do mundo todo. Aceito, Marina disse sem hesitar. Ahmed riu. Uma mulher que sabe reconhecer uma oportunidade. Excelente. Conforme os homens começaram a organizar seus papéis e se preparar para partir, Marina refletiu sobre como o dia havia começado. Ela havia entrado naquela suíte como uma jovem tradutora subestimada e estava saindo como uma consultora internacional respeitada. Mas o mais importante não era a mudança em sua situação profissional. Era a mudança na forma como essas pessoas poderosas viam o talento e o potencial. Ela havia forçado todos eles a questionar seus preconceitos e reconhecer que a competência pode vir dos lugares mais inesperados. Abdullah se aproximou dela uma última vez antes de partir. Marina, obrigado, não apenas pelo trabalho de hoje, mas pela lição que você me ensinou. Que lição foi essa? Que às vezes os maiores tesouros estão escondidos em embalagens simples e que um verdadeiro líder sabe reconhecer o valor quando o vê, independentemente de onde ele venha. Marina sorriu. A transformação estava completa. 6 meses depois, Marina estava parada no mesmo elevador que havia usado naquele dia transformador, mas desta vez a paisagem era completamente diferente. Seus sapatos eram de couro italiano, seu terno estava perfeitamente ajustado e em suas mãos carregava não uma pasta desgastada, mas uma elegante maleta executiva. O elevador parou no 20º andar, mas desta vez Marina não estava indo para a suíte de hóspedes. Estava indo para seu próprio escritório. A porta de vidro exibia em letras douradas: Marina Santos, Consultoria em Comunicação Internacional. Era um espaço moderno, com vista panorâmica da cidade, mas o que mais a orgulhava eram as fotografias na parede. Ela em Dubai, conduzindo workshops para empresários de 15 países diferentes. Em São Paulo, assinando acordos entre empresas brasileiras e investidores árabes. Em uma universidade, palestrando para estudantes de origem humilde sobre oportunidades em negócios internacionais. Mas a foto que mais significava para ela estava bem no centro. Marina e sua mãe, Dona Rosa, no dia da inauguração do escritório. Dona Rosa usava seu melhor vestido e sorria com um orgulho que iluminava toda a imagem. Bom dia, Marina, cumprimentou Carla, sua assistente. O Sheikh Abdullah chegou há 10 minutos. Está na sala de reuniões com os investidores japoneses. Marina assentiu e caminhou pelo corredor. Através do vidro da sala de reuniões, podia ver Abdullah gesticulando animadamente enquanto explicava algo para 3 empresários japoneses. Quando a viu se aproximando, ele sorriu e acenou. Senhores, Abdullah disse quando Marina entrou. Permitam-me apresentar Marina Santos, nossa consultora-chefe.
Ela coordenará toda a comunicação para nosso projeto conjunto. Os japoneses se levantaram e se curvaram respeitosamente. Marina retribuiu com a inclinação exata apropriada para a cultura deles e começou a falar em japonês fluente. Os rostos dos empresários se iluminaram com surpresa e aprovação. Impressionante como sempre, Abdullah murmurou em inglês, sorrindo. Durante a próxima hora, Marina conduziu a reunião alternando entre português, inglês e japonês, facilitando um acordo que traria investimentos significativos para o desenvolvimento de tecnologia sustentável no Brasil. Quando os japoneses partiram, satisfeitos com os termos negociados, Abdullah ficou na sala com Marina. Sabe, ele disse, às vezes ainda penso naquele primeiro dia, como eu fui tolo. Você aprendeu, isso é o que importa. Não apenas aprendi, mudei. E mudei minha forma de fazer negócios. Agora, quando encontro talentos inesperados, sei reconhecê-los imediatamente. Marina sorriu. Como está o projeto de bolsas de estudo? Abdullah se animou. 50 jovens brasileiros de comunidades carentes começarão cursos de idiomas e negócios internacionais no próximo mês. Financiamento completo, incluindo intercâmbios no Oriente Médio. E Ahmed, como reagiu ao programa? Ahmed está tão entusiasmado quanto eu. Na verdade, ele quer expandir o programa para outros países da América Latina. A porta se abriu e Carla espiou. Marina, sua mãe chegou para o almoço. Marina sorriu amplamente. Mande-a entrar. Dona Rosa entrou. Na sala, ainda um pouco tímida com toda aquela elegância, mas caminhando com a dignidade de quem criou uma filha extraordinária. Ela cumprimentou Abdullah respeitosamente. Dona Rosa, Abdullah disse, levantando-se e fazendo uma pequena reverência. É sempre uma honra recebê-la. Sua filha é um dos seres humanos mais notáveis que já conheci. Dona Rosa sorriu, o rosto irradiando orgulho. Ela sempre foi especial. Mesmo quando pequena, ficava horas estudando na mesa da cozinha enquanto eu preparava o jantar. E a senhora deve estar muito orgulhosa do que ela conquistou, Abdullah disse. Orgulhosa? Dona Rosa riu suavemente. Senhor, eu limpo escritórios há 25 anos. Sempre sonhei que minha filha teria oportunidades que eu nunca tive, mas nunca imaginei que ela chegaria tão longe. Marina sentiu os olhos marejarem. Mãe, isso só foi possível porque a senhora me ensinou que trabalho honesto e dedicação valem mais que qualquer privilégio de nascimento. Abdullah observou a interação entre mãe e filha com um sorriso genuíno. Dona Rosa, posso lhe contar um segredo? Claro, senhor. No primeiro dia que conheci Marina, eu a julguei pela aparência. Pensei que ela não seria capaz de fazer o trabalho que eu precisava. Mas ela não apenas fez o trabalho, ela me ensinou a ser uma pessoa melhor. Dona Rosa assentiu, sabiamente. Minha filha tem esse dom. Ela não apenas traduz palavras, ela traduz corações. Marina abraçou sua mãe, sentindo a emoção tomar conta do momento. Bem, Abdullah disse, verificando o relógio, vou deixá-las almoçarem. Marina, a reunião com os investidores alemães é às 3? Sim, tudo preparado. Quando Abdullah saiu, mãe e filha ficaram sozinhas no elegante escritório. Filha, Dona Rosa disse, às vezes eu me belisco para ter certeza de que não estou sonhando. Por quê, mãe? Porque anos atrás, quando você me dizia que queria trabalhar com pessoas de outros países, eu tinha medo. Achava que era sonho grande demais para uma menina da nossa condição. Marina segurou as mãos da mãe. E agora? Agora eu entendo que não existem sonhos grandes demais. Existem apenas pessoas que não estão dispostas a trabalhar duro o suficiente para realizá-los. Enquanto desciam para almoçar, Marina refletiu sobre sua jornada. Havia começado como uma jovem subestimada que precisava provar seu valor a cada encontro. Agora era uma profissional respeitada, cujas opiniões eram buscadas por empresários do mundo inteiro. Mas o mais importante não era o sucesso profissional. Era ter provado
que talento não tem endereço, que competência não tem cor ou classe social, e que às vezes as pessoas mais capazes são aquelas que tiveram que lutar mais para serem ouvidas. No restaurante, enquanto conversava com sua mãe sobre planos futuros, Marina viu seu reflexo na janela. Não via mais a jovem insegura que havia entrado naquela suíte de hotel 6 meses atrás. Via uma mulher que havia transformado não apenas sua própria vida, mas havia plantado sementes de mudança na perspectiva de pessoas poderosas. O telefone tocou. Era uma mensagem de Abdullah. Marina, acabei de receber um convite para você palestrar no Fórum Econômico Mundial. Interested? Marina sorriu e digitou de volta. Sempre, porque havia aprendido que quando você prova seu valor uma vez, as portas não param de se abrir. E cada nova oportunidade era uma chance de mostrar ao mundo que os verdadeiros diamantes brilham, não importa onde são encontrados. A transformação não havia sido apenas dela. Havia sido de todos aqueles que aprenderam a ver, além das aparências, e descobrir o talento onde quer que ele floresça. Quantas vezes alguém já olhou para você e duvidou da sua capacidade só pela aparência, pela origem ou pelo jeito de falar? Marina provou que talento não precisa de título nem de sobrenome famoso. Precisa apenas de coragem, estudo e determinação. Agora eu quero saber de você. Já viveu uma situação em que precisou provar seu valor? Conta nos comentários a sua experiência e escreve "Eu provei". E claro, deixa o like para fortalecer essa mensagem.